Olá, tudo bem? Eu sou Eduardo Vaz, jornalista e editor do blog do Dudu. Segundo notícias veiculadas na imprensa, militantes bolsonaristas disseram ter sido informados por membros do Departamento de Estado dos Estados Unidos que a revogação de vistos do ministro Alexandre de Moraes e outros integrantes da corte seria apenas o começo. Entre as novas sanções cogitadas estariam aumentar as tarifas de importação de produtos brasileiros de 50% para 100%, adotar punições em conjunto com a Aliança Militar OTAN e até mesmo o bloqueio do uso de satélites e GPS. Essa última acabou pegando muita gente de surpresa e deixando alguns de cabelo em pé. Mas e aí? Será mesmo que seria possível bloquear o sinal de GPS no Brasil? E se sim, quais seriam as consequências disso? Eu conversei com o professor Idomar Cerutti, mestre em computação aplicada e professor dos cursos de engenharia de computação e engenharia de software da UEPG. Ele também integra um grupo de editores dos mapas do Waze e tem profundo conhecimento sobre sistemas de navegação por satélite. Eu perguntei a ele, os Estados Unidos podem cortar o GPS do Brasil? Parte dessa entrevista foi ao ar no programa Repórter Cidade da Rádio Lagoa Dourada FM. Mas claro, como o tempo de rádio é menor, eu deixo aqui o papo na íntegra para você entender o que realmente pode acontecer. Dica, hein? Vale acompanhar esse papo do começo ao fim. Mas eu já adianto, podem cortar o GPS? Podem, mas não seria todo esse caos que vem sendo pintado por alguns militantes. Acompanhe a conversa com o professor Idomar Cerutti. Obrigado pela audiência, valeu! Primeiro a gente precisa entender um pouco de conceito, né? Como que funciona. Quando a gente fala em GPS, em sinal GPS, a gente tem que entender como que isso funciona, basicamente é a ideia. E quem que tem a chave, ou melhor, quem tem o controle remoto para fazer essa mudança. Quando a gente fala na palavra, na sigla GPS, ele vem muito o sinal original que vem dos Estados Unidos, que é mantido pelo governo norte-americano, que é o GPS. Porém, já há um bom tempo existe uma outra sigla que se chama GNSS, que é mais ou menos a mesma coisa, só que são outros sistemas de georreferenciamento, geoposicionamento por satélite, que são mantidos por outras comunidades, como é o caso do GLONASS, como é o caso do Galileu, como é o caso do Beidou. Então pensa assim, o governo norte-americano, ele tem controle, vamos pensar assim, ele tem o controle remoto, ele tem o controle sobre a constelação de satélites mantidos por eles, que é a constelação de satélites GPS, que são 24, ou se não me engano 28 satélites que estão sobre o globo, e é o que deu origem a todo esse sistema que a gente usa hoje em dia. Porém, hoje em dia, por exemplo, se você pegar o teu celular e for verificar na especificação técnica, provavelmente ele já aceita sinal GLONASS, ele já aceita sinal Galileu, entendeu? Ele já recebe esses outros sinais também. Se você for analisar historicamente falando, antes de 2000, antes do Clinton, existia uma coisa que se chamava disponibilidade seletiva, que era o quê? O governo norte-americano, ele fazia um controle com relação à qualidade do sinal GPS. E ele inseria um erro de 100, 200, 30, 40, e isso era um erro aleatório no sinal GPS. Para quê? Para que não tivesse precisão e isso não fosse usado militarmente. No ano de 2000, especificamente no dia 2 de maio de 2000, o governo Clinton tirou essa disponibilidade seletiva. Então, o erro GPS que existia por causa disso, que ia de 100, 200 metros, passou para 1 metro, passou para centímetros, né? Que é o que a gente usa até hoje. Então, vamos pensar assim, o governo norte-americano, ele tem condições de mudar isso, inserir um erro. Ele tem o controle sobre os satélites que eles têm. Porém, você tem que entender o seguinte, o sinal que está vindo do satélite, ele não está vindo só no Brasil, ele está em cima do globo. Então, vamos imaginar que ele tire o sinal de satélite do que está em cima do Brasil. Ele vai tirar da Argentina, vai tirar da Colômbia, vai tirar do Peru, entende? Então, é muito difícil de fazer desligar a chave que o sinal GPS vai estar desligado no Brasil. Considerando também que tem a outra questão,
que os dispositivos que recebem o sinal do GPS, hoje em dia, eles também recebem o sinal dos outros sistemas aí do GNSS. Entendi. E isso, professor, mas vamos imaginar caso haja essa intenção de desligar o sinal GPS especificamente no Brasil e correndo esse risco, vamos dizer assim, de desligar também Argentina, Paraguai, enfim, os países que estão ao nosso redor aqui. Isso é algo fácil de se fazer ou é algo que pode ser demorado? Enfim, como é tecnicamente isso? Tecnicamente é desligar uma chave, desligar os satélites, mandar comandos para os satélites que desligariam os satélites que estão em cima do Brasil, vamos pensar assim, em cima da América Latina. Mas nós estamos falando especificamente dos satélites que o governo norte-americano tem controle, ok? Eu vou dar um exemplo. Hoje de manhã, quando a gente conversou, eu fiz um teste no meu celular. Dos 38 satélites que o meu celular estava recebendo o sinal naquele momento, 24 não era GPS. Eu desativei o sinal do GPS para que ele não recebesse os sinais do GPS do norte-americano e fui ver os outros. Então eu tinha lá 24 sinais de satélite e outras, do GLONASS, do Baidu, do Galileu, e ele continua funcionando, entende? Então a questão que nós temos que falar hoje em dia é: os nossos dispositivos estão preparados para os outros sistemas ou não? Essa é a questão. A gente nunca parou para ler a especificação técnica do nosso dispositivo para saber se ele tem a capacidade para receber sinal de outros lugares. Se você for avaliar, Eduardo, muitos dos dispositivos hoje em dia conseguem melhorar a qualidade do sinal em áreas urbanas onde tem muito prédio e o sinal o sinal que vem do satélite, ele rebate nos prédios e ele dá muito erro, ele usa como referência as antenas de celular. Ele faz uma triangulação também pelas antenas de celular para melhorar a precisão. Então, assim, eu acho pouco provável que essa, vamos dizer assim, dependência que existe do sinal GPS, ele vire uma realidade, vamos pensar assim. O que nós temos que ter em mente é: o Brasil não tem controle sobre nenhum dos sistemas que estão sendo disponibilizados aí. A gente depende dos sistemas dos outros, ou europeu, ou russo, ou chinês, ou norte-americano, entendeu? A lógica é simples. A gente depende dos sistemas dos outros, entende? Mas a gente não depende apenas de um. Esse é o ponto. Entendi. O senhor comentou ali no começo, professor, sobre esse teste com o seu próprio celular que recebeu sinal de outros satélites. Então, o seu celular, o modo de navegação do seu celular, ele funcionou normalmente sem o sistema GPS americano. Exatamente. Estou olhando para a especificação técnica do meu dispositivo. Fui lá no manualzinho do dispositivo, ele diz assim: o meu dispositivo aceita sinal GPS, GLONASS, Baidu, que é o chinês, e Galileu, e mais um quarto. Então, o que acontece? Ele vai continuar funcionando porque o sinal é igual, vem de todos os sistemas, é igual. Ele só tem, vamos dizer assim, a origem diferente. A lógica continua igual, a sistemática continua igual. Então, o governo norte-americano, ele tem controle sobre o quê? Ele tem controle sobre o conjunto de satélites que ele usa para mandar o sinal de GPS, que é o conceito original que a gente tem, e ele tem controle sobre isso. Então, se ele desligar, ou se ele inserir erro, vamos pensar assim, que ele volte a usar aquela ideia da disponibilidade seletiva, ele vai botar 100, 200 metros de erro para o norte, para o sul, para qualquer lado, ele vai estar falando isso só no sinal que vem a partir dos satélites dele, entende? Porém, os outros dispositivos, os outros sistemas estão no ar aí. E a grande maioria estamos falando especificamente de celulares, que a preocupação hoje em dia é essa, né? As pessoas estão preocupadas com os celulares. A grande maioria dos celulares novos, de 1 ano, 2 anos, 3 anos aí, todos eles já vêm com o dispositivo recebendo o sinal dos outros sistemas que estão no ar. E se a gente parar para pensar, professor, então, se celulares mais recentes têm já essa tecnologia, obviamente, transporte, aviação, agricultura de precisão, bancos, comunicações também têm essa tecnologia, imagina-se, né? Sem sombra de dúvida, né? Existe, por exemplo, algumas questões sobre essa situação, Eduardo, que existe a situação, por exemplo, existem 2 técnicas, uma chamada jamming e outra chamada spoofing. É mais ou menos como se você tem, por exemplo,
na cadeia lá que você tem um bloqueador de sinal, que é o bloqueador de sinal da internet, o bloqueador de sinal do celular. Então existe uma técnica que também pode ser inserida de você botar um sinal de ruído para que o sinal de satélite que está vindo do satélite, ele não seja interpretado pelos receptores, vamos falar assim, pelos celulares. Só que para fazer isso, tem que ter alguma coisa dentro do nosso país. Tem que ter um drone, tem que ter um avião, tem que ter alguma coisa que faça essa inserção desse sinal, que é o que aconteceu na Rússia, que é o que aconteceu em alguns locais de guerra, aí, que eles fazem essa inserção desse sinal para fazer um embaralhamento do sinal de satélite para atrapalhar, entendeu? Mas puramente, vamos pensar assim, estou sentado na minha mesa e tenho o controle dos satélites aqui, eu só consigo fazer, ou eu consigo desligar, eu consigo mudar um erro, inserir um erro nele, nos satélites que eles têm controle. Por isso que já faz pelo menos 10, 12 anos que existem outros sistemas de satélites que estão no ar aí, rodando e funcionando bem. Então, de uma maneira geral, professor, quem ouviu falar nisso, pode ser que realmente haja esse desligamento. É pouco provável, porque afetaria também outros países, não só o Brasil. É muito mais maior do que se pode imaginar, mas isso não teria não afetaria diretamente os serviços mais comuns, mais rotineiros nossos, por conta de outros satélites. Então, basicamente é isso. Existe essa situação, né? O que você tem que ter, por exemplo, existem alguns sistemas de agricultura, alguns sistemas de agrimensura que são um pouco mais antigos ou que são mais restritos, que vamos imaginar que ele está especificamente usando o sinal do GPS norte-americano. Nessa situação, ele iria parar de funcionar, certo? Mas a grande maioria dos dispositivos, a grande maioria dos equipamentos mais novos, de 5, 10 anos para cá, todos eles passaram a, vamos pensar assim, ouvir 2 sinais, ouvir 3 sinais. Essa é a lógica que está existindo aqui. Perfeito. O senhor falou com relação a essa alteração aí de precisão de 30, 40 metros, 100, 200, alguma coisa assim. Se houvesse isso, professor, se fosse instalado isso no sinal GPS, os outros satélites, eles fariam a correção automaticamente desse sinal? O senhor acredita que não? Pensando nesse cenário que eu enxergo hoje, em que teria, por exemplo, porque o que está acontecendo? Quando o teu aparelho está recebendo, ele está recebendo sinal de 5, 6, 10, 20, 30 satélites diferentes, e desses 30 satélites, alguns são dos norte-americanos e outros são de outros lugares. O que o dispositivo faz? Ele usa e entende que alguns estão com erro, e ele despreza os que estão com erro, e passa a enxergar os que têm maior precisão, entendeu? Então, num cenário desse, a minha leitura é: esse sinal que está vindo dos satélites norte-americanos está errado, eu paro de escutar ele. O dispositivo vai fazer isso. Para de escutar ele, que ele está dizendo uma informação que está errada, e passa a escutar os que estão corretos. Perfeito. Professor, para a gente encerrar, eu não sei se é de conhecimento do senhor, se o Brasil ele já investe em algo parecido, em alguma tecnologia disso, a gente pode esperar no futuro meio breve que o Brasil tenha uma tecnologia disso, ou a tendência é que a gente continue dependendo de tecnologia de outros países, como o senhor citou, da Europa, da China, do próprio Estados Unidos, da Rússia, enfim? De meu conhecimento, eu não tenho informação que o Brasil está investindo numa constelação de satélites para a gente ser dominante dessa tecnologia. Eu entendo que sempre foi enxergado que podemos utilizar o que está disponível e acho que é um cenário que a gente tem que conviver.